Boa tarde, sétimo ano. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. O nosso assunto hoje é assunto para a segunda avaliação, viu? Não se preocupem, tá? Tem tanto assunto já. Não, esse assunto você não se preocupe, que quando voltar às aulas presenciais, a gente vai retomar tudo novamente, dar uma nova explicação, mesmo porque vai ter alunos que não tiveram condições de conseguir as aulas online, tá? Assistir às aulas. Então, não se preocupe assim, porque já é assunto para a segunda avaliação, porque nós não podemos perder tempo, já perdemos muito, né? Então, agora nós temos que levar a coisa a sério. Então, o assunto de hoje é na página 78 do livro, Sujeito e Predicado, tá? Página 78, Sujeito e Predicado. Então, vamos ver aqui o conceito do livro, que é sujeito. Então, o sujeito de uma oração pode ser identificado semanticamente de acordo com o sentido ou sintaticamente de acordo com a posição dos termos da oração. No primeiro caso, dizemos que o sujeito é aquilo de que se fala, o agente da ação verbal, e no segundo, o sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Então, aqui, essa parte aqui que eu falei está se referindo ao exemplo, o primeiro e o segundo exemplo que tem no livro. Vamos resumir o conceito. O que é sujeito? É o termo da oração que expressa algo ou alguém de que ou de quem se fala, com o qual o verbo geralmente concorda em número, que quer dizer número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, né? Primeira pessoa, quem são as primeiras? Primeira pessoa do singular. Eu, segunda, tu, terceira, ele ou ela, singular. Plural, primeira pessoa nós, segunda vós, terceira eles ou elas. Tá? E o predicado é o termo da oração que declara algo sobre o sujeito e no qual se encontra o verbo. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo que nós temos, tem um jovem executivo dos anos de 1960 entra em cena de gravata, borboleta e gornalina no cabelo. Gornalina no cabelo. Tá, então, quem é o sujeito dessa oração? Um jovem executivo dos anos 1960. Daí você pode perguntar, professora, por que o sujeito não é só o jovem executivo? Um jovem executivo. Porque o sujeito, ele chega até próximo ao verbo. Do verbo para frente, nós temos o predicado. Tirando exemplos que não seja do livro, Paulo é um aluno estudioso. Quem é o sujeito? Paulo. Quem é o predicado? É um aluno estudioso. Por
porque Paulo é o sujeito, é um aluno estudioso, é o predicado. Porque o predicado se inicia com o verbo. E é o verbo ser. Maria estuda bastante para tirar boas notas. Quem é o sujeito? Maria. Quem é o predicado? Estuda bastante para tirar boas notas. Então, resumindo, sujeito é aquele que pratica algo. Predicado é aquilo que se declara do sujeito, tá? Só para você entender melhor, resumindo o conceito. Sujeito é aquele que pratica algo, isto é, que pratica uma ação. Predicado é tudo que o sujeito praticou. E o predicado se inicia com o verbo. Para você identificar o predicado, você tem que conhecer verbo, né? Se não conhecer verbo, você vai ficar meio que confuso para identificar o predicado de uma oração. Mas não é difícil, porque o predicado é tudo aquilo que o sujeito praticou. Tá? Aqui vem núcleo. Nós temos também o núcleo. Temos o núcleo do sujeito e temos o núcleo do predicado. O que é núcleo? É aquela palavra que é mais importante na oração. Isto é, se você retirá-la, a oração perde o sentido. Por exemplo, João gosta de estudar. Quem é o núcleo do sujeito? João. Só tem João que é o sujeito, então ele mesmo é o núcleo. Agora, quem é o núcleo do predicado? É sempre o verbo, tá? João gosta muito de estudar, o núcleo do sujeito é João e o núcleo do predicado é o verbo, que é gostar, que vem do verbo gostar, tá? Então, o que é núcleo, professora? É aquela palavra que é mais importante na oração. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito e o núcleo do predicado é o verbo. Você não se atrapalha porque o núcleo do predicado é sempre o verbo. Aqui na página 79 nós temos a localização do sujeito. O sujeito ele pode aparecer em posições diferentes dentro da oração. Então, não necessariamente o sujeito ele pode vir no início da oração. Ele pode vir no início, no meio ou no final da oração, tá? Então, para você identificá-lo, você tem que saber que o sujeito é aquele que pratica algo. Ele tanto pode se encontrar no início, no meio ou no final da oração. Aqui nós temos exemplos. Antes do verbo, né? Como eu falei, que quando ele vem antes do verbo para frente é o predicado. Tá? Eu morei aqui por 14 anos. Quem é o sujeito? Eu. Quem é o predicado? Morei aqui por 14 anos. Por que eu sei que é o predicado? Porque o predicado se inicia sempre com o verbo. É por isso que eu torno a falar. O aluno tem que conhecer verbo, tá? É por isso que as classes gramaticais, elas vêm em sequência.
Você estuda o substantivo, você estuda adjetivo, artigo, numeral, pronomes, para chegar no verbo. Por quê? Depois do verbo, você vai precisar de todas aquelas classes que você já viu, tá? Então, o aluno ele tem que se dedicar a conhecer o que é substantivo, o que é artigo, o que é numeral, o que é pronome e o que é verbo, que são as classes variáveis, né? São 6 classes gramaticais que são variáveis. Por que elas são variáveis? Porque elas variam em gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural, e grau, que é aumentativo e diminutivo. Então, por isso que a língua portuguesa, ela é dificílima, né? Porque você tem que conhecer as classes de palavras para você poder analisar uma frase sintaticamente, morfologicamente, né? Se nós não conhecermos, nós não sabemos analisar. Tá, continuando. Ele e você tem quinta, ele é você de quinta a domingo. Ele é você de quinta a domingo. Tá. Daí o aluno ele pode até se complicar, né? Porque ele vê a palavra você aqui. Daí ele vai, quem é o sujeito? Ele é você. Mas por que o que é que você tem que prestar atenção? Que o sujeito aí é somente a palavra ele, que é o pronome, né? O pronome ele. Porque antes do pronome você, vem o verbo, que é o verbo ser, não é? O nós chamamos de verbo ser, porque nós não conjugamos assim, eu tu ele né? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são, tá? Então, ele vem do verbo ser. Então, quem é o sujeito? Eu. Quem é o predicado? É você de quinta a domingo. Então, aqui nós tivemos o sujeito no início da oração. Na primeira oração é eu, na segunda, ele. Daí temos o sujeito, tem outros exemplos. Essas segundas-feiras vão ser divertidas. Quem é o sujeito? Essas segundas-feiras. Porque o verbo é vão. Então, quem é o predicado? Vão ser divertidas. Essas segunda-feiras, sujeito, predicado, vão ser divertidas. O outro exemplo, eu acho difícil. Quem é o sujeito? Eu, predicado, acho difícil, que o verbo é achar. Então, nós tivemos 4 exemplos com o sujeito no início da oração. Agora, vamos para o sujeito depois do verbo. No palco, passam pessoas com olhar desolado, com os figurinos mais diversos. Preste bem atenção. No palco, passam pessoas com olhar desolado, com os figurinos mais diversos. Quem é o sujeito? Com os figurinos mais diversos. Se nós fôssemos organizar essa oração,
vamos ver como ficaria. Com os figurinos mais diversos, passam no palco pessoas com olhar desolado, né? Para essa oração aqui, nós chamamos de, ela está na posição de discurso indireto, né? Porque o discurso indireto, o sujeito não vem no início da frase, tá? Então, ela está na posição de discurso indireto. Se fosse passar para o direto, nós teríamos que colocar o sujeito à frente. Tá, então, sujeito com os figurinos mais diversos, no palco passam pessoas com olhar desolado. Então, o verbo está no predicado. O verbo, que é o verbo passar, ele não poderia estar no sujeito. Portanto, o sujeito dessa oração, ele vem depois do verbo. Então, só para nós sabermos que o sujeito, que o predicado, ele é separado, nós podemos identificá-lo através do verbo. E que o sujeito, não necessariamente, ele pode vir no início da frase. Ele pode vir no início, no meio ou no final. Mas como é para você identificá-lo? Através do verbo, tá? O sujeito é aquele que pratica uma ação. Predicado é tudo aquilo que o sujeito praticou e o predicado se inicia com o verbo. Não é difícil, né, gente? Muito fácil. Ah, professora, para a senhora que é fácil, para mim não é. Mas é fácil, sabe por quê? Porque o que é sujeito? É aquele que pratica uma ação. O que é predicado? É tudo aquilo que o sujeito praticou. Que aqui no livro vai um conceito enorme, né? Mas o professor resume para que o aluno tenha um melhor entendimento. Retomando, o que é sujeito? É tudo aquilo que o que é sujeito? É tudo aquilo que ele pratica. É uma ação praticada pelo sujeito. O que é predicado? Sujeito é aquele que pratica uma ação. O que é predicado é tudo aquilo que o sujeito praticou. Tá? A professora ministra suas aulas. Quem é o sujeito? A professora. Quem é o verbo? É o verbo ministrar. Então, depois do verbo, ministra suas aulas. Predicado. Quem é o núcleo do sujeito? Professora. O A não. Professora. Quem é o núcleo do predicado? Ministra. Meu pai viajou ontem. Quem é o sujeito? Meu pai. Quem é o núcleo do sujeito? Pai. Quem é o predicado? Viajou ontem. Quem é o verbo? Viajou. Quem é o núcleo do predicado? É o verbo, né? Sempre vai ser o verbo. Tá? Então, do sujeito, você retira a palavra mais importante. Do predicado, você retira o verbo para ser o núcleo. Tá, gente? Então, agora nós vamos para a nossa atividade, tá? Essa atividade, nós vamos corrigir, eu acho melhor para nós corrigirmos online, né? Porque daí, se você tiver alguma dúvida, você na hora da aula você tira a sua dúvida, tá? Então, na próxima aula, que será, só um momento, nós teremos aula quinta-feira, não. Nós só vamos ter aula novamente sexta-feira, tá?
Então, sexta-feira, nós vamos fazer a nossa correção. É a primeira e a segunda hora, sexta-feira, todos preparados para fazer a correção online. Você com seu livro e eu aqui, tá? Fica bem melhor para nós fazermos a correção online, tá? Eu vou, não é nem preciso marcar porque eu já falei, né? Sexta-feira, primeira e segunda hora. Então tá, vamos que atrasa um pouquinho, a gente começa 1h40, né? Porque é 1h30, né? Vamos que começa em 40, mas quando for 1h30, você está preparado já com seu livro, seu lápis e sua borracha, tá bom? Vamos aqui à atividade. Marcando as linhas. Primeira questão. A seguir, você estudará 2 termos. Não é preciso copiar isso. Só, primeira questão. Releia um trecho do esquete Fix na Lua. Um jovem executivo dos anos 1960 entra em cena de gravata borboleta e gomalina no cabelo. Letra A. Quem realiza a ação expressa pela forma verbal entra. Quem foi que praticou a ação? Deixem uma linha. Letra B. Qual é a informação dada a respeito de fins? Deixe 3 linhas. Você já sabe a norma, né? 3 xizinhos, né? Vamos para a segunda questão. É o número 1 aqui abaixo. Ela vai ficar como segunda. Releia mais um trecho do esquete e responda às questões. Esse cara fez meu papel durante 1 ano e pouco. Letra A. Qual é o sujeito dessa oração? Por quantas palavras é formado? Daí você coloca, o sujeito é tarará por 2 palavras, 3 palavras, aquela que você achar que é o sujeito. Deixem 2 linhas. Letra B. Qual dessas palavras é a principal? Isto é, qual dessas palavras é o núcleo? Deixem somente uma linha. Letra C. Qual é o predicado dessa oração? Somente o predicado. Você vai, tá aqui o verbo. Vai do verbo para frente, né? Por quantas palavras ele é formado? Daí você coloca o predicado, é formado por tantas palavras. Letra D. Qual dessas palavras contém a informação principal a respeito do sujeito? Veja bem como é a pergunta. Qual dessas palavras contém a informação principal? Se eu digo, eu vou ao colégio, qual palavra do predicado é a principal informando aquilo que eu vou fazer? É o verbo, né? Que é o verbo ir, né? É a mesma coisa aqui, tá? Agora, vamos à página 79. Essa número 1 vai ficar como terceira. Releia este outro trecho do esquete, Fix na Lua, e responda às questões. Esse seu povo da Broa, é um nome em inglês, tá, gente? Você sabe que eu não sou professora de inglês. Eu sou esse seu povo da Broadai, coisa assim. Nunca vem pra cá. Letra A. Qual é
o sujeito e qual é o predicado dessa oração. Justifique sua resposta. Daí você coloca sujeito, 2 pontos, daí coloca sujeito. Por que ele é sujeito? Daí você vai colocar. É sujeito porque é a mesma explicação que eu dei. O que é sujeito? É aquele que pratica uma ação, né? Daí você vai explicar, daí, na outra linha, predicado, coloca predicado, 2 pontos, daí coloca o predicado. Por que ele é predicado? Tá? O que é predicado? Porque é uma declaração daquilo que o sujeito fez, né? Declara aquilo que o sujeito fez. Resposta meio grande, deixem 4 linhas. Letra B. O sujeito é formado por quantas palavras? Daí você coloca, o sujeito é formado por tantas palavras. Qual delas é o núcleo desse termo? Daí você coloca, o sujeito é formado por tantas palavras, o seu núcleo veja qual é a palavra mais importante. Aquela palavra que, se você retirar, a oração perde o sentido. C. Qual é o núcleo do predicado dessa oração? Daí você coloca, o núcleo do predicado é o verbo tal. Daí você vê quem é o verbo e coloca. Releia mais um trecho retirado do sketch. Homem na Lua, a gente tem muito a aprender. Fim, também acho. Letra A. Qual é o sujeito e o predicado na primeira oração? Você coloca, o sujeito é tal, o predicado é tal. Deixem 2 linhas. Nessa, qual é o núcleo do predicado? Você deixa 2, tá, gente? Na letra C, esqueci. Na letra A, agora 2. Letra B. O sujeito não aparece na segunda oração, mas é possível identificá-lo, sabendo que ele é o termo de quem se fala e com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Sabendo disso, identifique o sujeito na segunda oração e reescreva-o com o sujeito. Daí você coloca, o sujeito é tal e só pede isso. Identifique o sujeito da segunda oração, e reescreva com o sujeito. Essa oração aqui, viu? As 2, olha, a gente tem muito que aprender. Não é essa, é a segunda. Também acho, viu? É a segunda oração. Quem é o sujeito, hein? Também acho. Se eu digo, também vou com você, quem é que vai? Eu. Esse sujeito, como nós já vimos na classificação do sujeito, ele é chamado de sujeito oculto, né? Porque ele não aparece na oração, tá? Ele é chamado de sujeito oculto, você identifica através do verbo. Também acho. Quem acha? É o cara lá, né, que falou, né? Daí você coloca sujeito, 2 pontos, daí coloca quem é o sujeito. A letra C. Explique como foi possível reconhecer o sujeito na segunda oração. Preste bem atenção. Explique como foi possível reconhecer o sujeito na segunda oração. É o que eu terminei de falar. É um sujeito oculto. Nós identificamos esse sujeito através do verbo. Como ele falou aqui, né? Também acho. Também acho. Quem? Eu. Né? Eu acho. Eu acho também, né? Daí você coloca. Como foi para você identificar? Daí você coloca.
Possivelmente identificamos o sujeito oculto através do verbo, né? Tá, letra D, deixe 2 linhas. Explique como foi possível, deixe 2 linhas. Letra C. Agora a letra D. Se Fins tivesse dito, também achamos, qual seria o sujeito da segunda oração? Se eu digo, vamos viajar, quem vai? Nós, né? Gostamos muito de estudar, quem? Nós. É a mesma coisa aí, né? Se ele dissesse, também achamos, quem era o sujeito? Você coloca, o sujeito seria tal. Não coloque somente a palavra, coloque a resposta completa. Terceira, leia a tirinha a seguir e responda às questões. Haroldo, você voltou, que bom te ver. Também senti sua falta. Puxa, você não ficou com medo à noite lá no mato? Claro que não. Os tigres não têm medo disso. Fiquei tão... Ele está meio apagado. Fiquei tão entediado, eu acho aqui, que resolvi voltar. Não. Mãe, Mãe, olha o Haroldo. Voltou, é porque está apagado, viu, gente? Bem apagado. Mãe,